Do divórcio, o fim do casamento. Então, o casamento se extingue pelo divórcio. As pessoas casadas validamente, elas podem ter o seu casamento extinto pelo divórcio. O divórcio pode ser extinto, pode ser com intervenção judicial ou sem intervenção judicial. Ou seja, o divórcio pode ser judicial ou extrajudicial. O judicial e o extrajudicial necessitam de advogado para acompanhar, com as diferenças, porque o extrajudicial serve somente para o divórcio consensual, certo? Se eles não tiverem de acordo, não tem como realizar o divórcio via extrajudicial. E tem alguns requisitos também, não ter filhos menores ou incapazes, para que ocorra o divórcio na dimensão extrajudicial. O divórcio em si, quando ele acontece, ele conta com várias ciências contribuindo para resolver esse conflito que existe entre um cônjuge e o outro cônjuge. E como que é realizado essa solução, essa resolução, essa solução desses conflitos? Nós temos conflitos de ordem social, de ordem psicológica, de ordem jurídica, por vezes de ordem filosófica, pedagógica e por aí vai. Então, a gente está aqui para resolver a questão jurídica. Por que eu gosto de falar sobre esses outros temas? Porque há 30 anos atrás veio evoluindo o divórcio e o divórcio, o juiz que trabalhava na vara de família se achavam até um pouco psicólogos para resolver esses conflitos. Hoje se permite o divórcio extrajudicial. Então se perdeu isso daí, ou melhor, se existe problema psicológico, psiquiátrico, o advogado deve indicar ao seu cliente que procure o profissional adequado para fazer esse tratamento, não é? Os temas do divórcio, quando aparece o divórcio, quando as pessoas se resolvem divorciar, quais são os temas? Preciso de pensar que com o divórcio acaba a coabitação, acaba a fidelidade, acaba aquele apoio, aquele auxílio, aquela base de sustentação que um cônjuge deveria dar ao outro, que é a base moral, a base material, a base psicológica, aquele apoio social, né? Tudo isso daí acaba com o divórcio. Ou talvez alguns queiram questionar, será que existia isso? Será que a pessoa está preparada para viver com a outra, e saber que precisa de dar esse auxílio, esse suporte a outra pessoa? É que isso que transforma o quê? A vida deles em cumplicidade, que daí sim eles conseguirão dar continuidade ao casamento. Eu digo isso porque o advogado tem a função de querer conciliar os cônjuges, tentar a conciliação antes de levar ao divórcio. Um dos pontos mais altos da minha carreira de 29 anos como advogado, agora entrando em 30 anos como advogado, esse ano eu completo 30 anos, é que por uma vez eu consegui conciliar um casal, certo? Essa conciliação não posso dar detalhes porque as pessoas podem se reconhecer, não é, na situação, mas eu consegui convencer eles a restabelecer a sociedade conjugal. Tá certo que depois de 8 meses acabaram se divorciando, mas que eles fizeram a reflexão tudo e faltou o apoio. Qual o apoio? O apoio de um psicólogo, de um assistente social, e eles entrarem nesse ritmo de casamento, buscarem compreender a razão do casamento, que ele existe para que a vida em comum ela se torne branda para ambos os cônjuges, torne suave essa convivência, e não para criar conflitos, para aumentar o grau de conflituosidade,
certo? Eu não ia falar, mas um sistema beligerante, ao invés de ser um sistema pacificador, esse sistema de convívio estabelecido entre os cônjuges. Então, quando eu falo de divórcio como fim do casamento, logo me vem esse ânimo conciliatório que eu estou aqui compartilhando com vocês. Mas os temas, vamos voltar ao divórcio, os temas do divórcio. O cônjuge tem direito a alimentos. Quando ocorre lá, o divórcio pode ser direto ou indireto. Se teve a separação judicial antes ou separação de fato, certo? Separação de fato, o divórcio continua sendo direto. Então, se teve a separação judicial e parte para o divórcio, pode acontecer aquela situação da separação judicial remédio, o divórcio remédio, que um dos cônjuges está com uma enfermidade, ele tem direito a alimentos. Alguns tribunais entendem que até em outros casos, estive conversando com o desembargador, e ele entendia que devia alimentos naquele caso em que a mulher, por exemplo, ela acompanhou o marido, ele militar, ou juiz, ou promotor de justiça, ela não conseguiu desenvolver a atividade profissional dela para se dedicar à família, se dedicar ao marido. Nesse caso, ela teria direito a alimentos. E esses alimentos, eles são momentâneos, eles são temporários. Eles não são para a vida toda, para a pessoa se restabelecer. Essa é a ideia. Então, em regra, o ex-cônjuge não tem direito a alimentos, exceto nesse caso de enfermidade e nesses outros casos que são mais raros aí, e o juiz precisa de conceder nesses demais casos. Acaba o dever de fidelidade. Aí começa o tema dos filhos, além daquele apoio que acaba, tudo nós dissemos aqui, psicológico, material, moral, social, vem a parte dos filhos. Existindo os filhos menores ou incapazes, a separação, o divórcio só vai poder ser judicial. Então, com o divórcio judicial, o que nós temos com relação aos filhos? Precisa de pensar em alimentos, guarda e direito de visita. Como ficarão esses três assuntos? São assuntos que não podem deixar de ser tratados no divórcio. Então, com isso daí, o que nós temos? Que resolver, deixar resolvido com quem ficará o filho ou os filhos, como será a guarda, compartilhar a guarda unilateral, como será o direito de visitação, certo? Não deixar o direito de visitação livre, dar uma regulamentada para evitar conflito. Ou, às vezes, o casal é bem para frente mesmo, e aí torna mais possível essa flexibilidade, essa abertura. E, por fim, o patrimônio. Como que será a divisão patrimonial? Se for consensual, a divisão. Se não for, o juiz vai acabar decidindo, dependendo do regime de bens adotado, certo? Para ocorrer a partilha desses bens, se for o caso. Então, o divórcio, nesse primeiro momento, o que a gente tinha para falar é isso daí. A gente vai avançar ainda nesse tema do divórcio. Muito obrigado.